Estamos de volta para gravar o nosso vídeo da unidade 8 de História do Cristianismo para a revisão da AP4. Nós temos algumas perguntas interessantes para responder. Vamos lá. Por exemplo, qual foi o movimento cultural cujos ideais consistiam em fazer renascer a cultura greco-romana, obscurecida pela Idade Medieval, que foi tão expressivo que obteve a adesão de vários papas e que deixou vários legados importantes, como a pintura do teto da Capela Sistina e a construção da Basílica de São Pedro? Bom, a resposta é: os ideais da Renascença consistiam em fazer renascer a cultura greco-romana obscurecida pela Idade Medieval. Logo, a Renascença, então, é esse movimento. Esse foi um período de representação cultural, em que os homens substituíram a concepção religiosa medieval por uma concepção individualizada, secular e moderna. Isso segundo Erdős, em 1995. A Renascença foi um movimento tão expressivo que ganhou a adesão de vários papas que vieram a se tornar patronos das artes por muitos anos. Nicolau V incentivou a construção de pontes, aquedutos e edifícios nos estados pontifícios. Júlio II foi um grande patrono de artistas e inclusive contratou Michelangelo para fazer a pintura da Capela Sistina. O Papa da época de Lutero, Leão X, também foi um grande patrocinador de obras, sendo o responsável pela construção da Basílica de São Pedro. Vamos lá, vamos à próxima pergunta. Os concílios reformadores e a oposição externa ao papado são o título dessa pergunta. O período entre os séculos XIII e XV foi marcado por manifestações e clamores por reformas. O episódio envolvendo a humilhação do Papa Bonifácio VIII, a mudança do papado para Avignon e principalmente o período em que a Igreja teve 2 e até 3 papas governando ao mesmo tempo, foram duros golpes no poderio papal, pois ridicularizavam a instituição mais poderosa do mundo. Todos esses casos deixaram marcas na Igreja medieval, fazendo com que a insatisfação só aumentasse. No século XV, por conta da necessidade causada pelos 2 papas e com tentativa de solucionar esse impasse político e redirecionar a Igreja, entrou em cena um novo movimento da era conciliar. O primeiro desses concílios foi o de Pisa, em 1409. Além da tentativa de reunificar o papado em Pisa, ficou decidido que os cardeais teriam autoridade para convocar um concílio, caso julgassem necessário. Mesmo frutífero, o concílio de Pisa abriu caminho para outros concílios mais eficientes. O concílio de Constança resolveu o problema pontifício e ainda condenou à morte o pré-reformador João Hus. O episódio mostra o quanto os clamores para as reformas aumentavam. Constança foi convocado pelo imperador do Santo Império, Sigismundo, relembrando a antiga época da Igreja, em que os imperadores interferiam diretamente na vida da Igreja. O concílio contou com mais de 500 representantes da Igreja. Houve também os concílios de Basileia, de 1431 a 1449, e de Ferrara Florença, de 1438 a 1449. O de Basileia foi convocado em decorrência da grande satisfação que a morte de João Hus causou nos habitantes da Boêmia, sua pátria. Esse concílio, depois, o Papa Eugênio IV, reagiu convocando seu próprio concílio para a cidade de Ferrara. Quando essa cidade foi atacada pela peste, ele transferiu o concílio para a cidade de Florença. O concílio de Florença tentou, sem sucesso, reunificar as igrejas romanas e gregas, estabelecendo uma lista de 7 sacramentos a serem praticados pelos cristãos. Por outro lado, o concílio de Basileia admitiu sua derrota e se dissolveu em 1449. Os concílios não foram a única manifestação do período complicado pela qual a Igreja passava. Conforme se aproximava o século XVI, os clamores pela reforma e a oposição ao papado aumentavam. Cada vez mais a oposição era maior e a Igreja tinha dificuldades de calar as vozes dissonantes. Aos poucos, a oposição deixou de ser interna e resumida à própria Igreja. Movimentos culturais, políticos e econômicos começaram a se levantar contra a Igreja e o domínio do Papa. O mundo passava por profundas transformações que culminaram com a Reforma Protestante no século XVI. Em que ano ocorreu a Reforma Protestante? A Reforma Protestante ocorreu em 1517, porém, antes disso, clamores de reformas religiosas se faziam ouvir cada vez mais, e a Igreja tinha dificuldades de controlar esse descontentamento. As tentativas reformistas surgiram dentro e fora da Igreja. Qual foi o concílio que elegeu o terceiro Papa? O concílio de Pisa, em 1409, escolheu o Papa João XXIII, considerado o antipapa, mas não conseguiu depor os outros 2. Com isso, nós tivemos um período histórico com 3 papas. A penúltima pergunta da unidade 8. Qual papa se colocou em posição de submissão ao rei da França e transferiu a capital do papado para Avignon?
Clemente V, sucessor do humilhado Papa Bonifácio VIII, fez um pontificado de conciliação e submissão ao rei francês e transferiu a capital do papado para Avignon. Última pergunta da unidade 8. O que foi o cisma do papado do século XIV, que acelerou o processo de término da Idade Medieval? Foi um período em que a Igreja teve... Resposta. Foi um período em que a Igreja teve, ao mesmo tempo, 2 papas eleitos pelos cardeais. Como a sede ficou por mais de 70 anos em Avignon e o número de cardeais franceses e italianos se equivaliam, o Papa Gregório XI decidiu que a sede voltaria para Roma. Então, os grupos se dividiram e cada um escolheu um papa. Os concílios que tentaram resolver o problema, em princípio, só criaram outro, pois elegeram o terceiro papa já mencionado. A disputa só teve fim em Constança, quando elegeram Martinho V. E assim encerramos a nossa revisão desta disciplina.